Liga 33. Começando agora mais um episódio do 33. Esse podcast que tem trailers de segunda a sexta e os episódios completos todos os sábados com exatos 30 minutos. São 3 pessoas aqui discutindo assuntos, temas interessantes para você se distrair, para você aprender e com certeza ficar com aquela pulguinha aqui atrás da orelha. Já não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificação, já curte esse vídeo, compartilha e vamos botar o 33 para frente. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Gabriel, é um prazer de novo estar com você e hoje em particular vai ser certamente uma conversa bastante animada, bastante divertida. O nosso convidado, assim, ele é um profissional, eu diria que bem eclético, bem diverso. O cara é jornalista, é ator, é roteirista, escreveu livro, escreveu série, escreveu filme, faz roteiros de humor, o cara é um barato. Um prazer conversar com você, Ulisses Matos. Forte abraço. E aí, tudo bem, gente? Prazer o meu. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí, papo é comigo mesmo. Legal, vamos lá. Então eu queria começar, Ulisses, assim, falando um pouquinho da sua própria trajetória, né? Me parece que você começou como jornalista e agora você é roteirista de humor, entre tantas outras coisas. Então fala um pouquinho pra gente, assim, dessa sua passagem, como é que foi esse caminho que você fez? Cara, eu acho que o jornalismo eu escolhi porque é o seguinte, eu sabia que eu queria escrever. Queria escrever muito e eu sentia que escrever era o que me fazia diferença para outras pessoas. E aí eu fui e percebi que era isso que eu tinha que fazer para viver. Eu sempre pensei em ser escritor, mas eu sempre soube também da realidade do escritor no Brasil, né? E também, por melhor que eu fosse, eu não sabia se ia dar certo também na carreira literária. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro escrevendo. E eu achei que jornalismo seria o lugar. Apesar, assim, de que todo mundo fala no início do curso de jornalismo que se você gosta de escrever, não necessariamente você tem que ser jornalista. O jornalista não tem que escrever bem. Na verdade, muitos escrevem bem mal. Mas é porque ser jornalista é caçar notícia, saber entender, fazer entrevista e tudo mais. Mas foi o lugar onde eu achei que, assim, eu escrevia e eu ganhava algum dinheiro, né? Então, isso era importante pra mim. Quando eu falo ganhar dinheiro, não é ficar rico. É conseguir ter uma vida digna, né? Que eu queria ter a mesma coisa que meus pais, pelo menos, e foi que eu consegui com a carreira de jornalismo. Então, assim, pra mim sempre, assim, eu tô no jornalismo pra escrever, e assim, foi legal, porque eu não era um grande repórter, nunca fui um grande repórter. Então, mas assim, eu consegui, dentro do meio jornalístico, o pessoal me avaliar e me dar as promoções por eu saber escrever. Puxa, parece metido pra caramba, né? Mas escrever bem, que eu digo, é tipo, escrever acima da média, né? Não sou um grande escritor, mas saber escrever melhor. Então, eu fui sempre me dando bem no jornal com isso, sabe? Eu me lembro que eu ficava numa crise, tipo, eu era estagiário, eu tinha 6 meses de estágio, e eu vi alguns repórteres muito melhores que eu, lá entre os meus coleguinhas estagiários. E eu falava, eu vou sair, não vou ficar mais de 6 meses. E como é que você passou pro roteiro? Como é que foi essa passagem para virar roteirista? Bom, eu fui cobrir cultura. Assim, e eu pensava em cobrir ciências, mas acabou que o Arthur Chechel, que era meu coordenador de estágio, foi me encaminhando para TV e cinema, e eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. Eu me lembro que quando eu caí depois num estágio eu queria ciência, eu falei para ele, olha, eu queria agora ir para a editoria de ciência, quando renovaram meu estágio. Aí ele falou, não dá, porque já tá indo fulana, tá indo, vou te botar em TV. Eu falei, cara, TV? Eu pensei assim, pô, brincadeira, né? E na minha cabeça, cobertura de TV era cobertura de novela e fofoca. Mas no Jornal do Brasil não era, sabe? Tinha uma chance de você cobrir mercado, TV por assinatura que estava ascendendo na época. Mas então, quando eu caí pra isso, até um amigo meu falou assim, cara, você vai se dar bem, a tua cultura é toda de televisão. Aí eu falei, minha cultura é de televisão? E era, minha cultura é de televisão mesmo, e eu não tinha percebido, sabe? Eu não tinha entendido isso. Então, assim, sempre ficou aquela coisa. Quando eu comecei a mergulhar mais em TV e cinema para cobrir diariamente, eu fui despertando aquela vontade de falar assim, essa história aí eu acho que contaria diferente. Peraí, essa história eu sei contar. Pô, eu contaria uma outra história aqui. E eu fui vendo que eu poderia ser... Meu lance também estava em escrever histórias, né? Porque jornalismo é contar história também. A gente tá tudo no pacote do storytelling, né? E ali eu fiz um curso de roteiro, mas não conseguia exercer, e teve um momento em que eu saí de jornalismo. Eu falei, cara, agora chega, meu filho estava para nascer também. Eu falei, não, eu quero ter uma vida agora, porque jornalismo
exige muito da gente, jornalismo de jornal, né, de jornalão. E eu falei, não, agora eu tenho que parar com isso e eu vou escrever livro. Eu tinha já olhado muito livro, tinha lido muito livro, chegavam para mim, eu dava capa, às vezes eu era o editor do Caderno B. E eu falei, pô, tô dando capa, tô dando espaço para um livro que eu acho que, assim, não é a melhor coisa que tem no mundo, sabe? Mas eu falei, não, tem espaço para mim, hein? Se eu tô dando espaço melhor, pra esse eu faço melhor, né? Melhor ou igual, sabe? Alguns eu escrevia melhor, até eu achava, entendeu? Mas aí eu fui entendendo mais isso, eu falei, vou sair para escrever livro. Só que nesse tentativa de nova carreira, veio alguém assim, que me conheceu, que era roteirista, fez contato comigo e falou, pô, você gostaria de escrever roteiro? Eu falei, cara, eu gostaria de escrever roteiro, sim. Assim, roteiro era meu plano B, sabe? Só que aí o plano B foi crescendo, quando eu vi, comecei a ser chamado por um monte de coisa, convite, deu certo. E eu nunca tive tempo de começar a escrever livro direto. Até eu escrevia e parava, ficava um ano parado, voltava pro livro. Aí quando eu vi, já estava roteirista de cinema, na Globo. E aí eu falei, pô, agora foi difícil parar, né? E aí eu continuei. E pô, eu sei fazer também, né? Porque parar também. Então, estamos aí. Isso aí porque o texto não era tão bom, né, Ulisses? Já aí foi seguindo tudo isso aí. Mas assim, engraçado que assim, vou te falar, roteiro, você não precisa escrever bem, na verdade, né? Porque o roteiro em si, claro, você tem que ter uns lampejos ali de escrever bem quando você quiser fazer um grande monólogo para um personagem, né? Mas muitas vezes, um roteiro do dia a dia é diálogo e tal, e a transcrição das cenas você não lê, né? Só quem lê são os atores, o diretor. Então você não precisa escrever bem para descrever uma cena. Eu não acho que eu estou usando a minha habilidade de escrever bem quando eu estou escrevendo roteiro. Estou só fazendo só o storytelling. Eu queria até que se você puder, não sei se é fácil fazer isso, ou se dá para fazer isso, explicar um pouco pra gente do que é a cultura pop, como ela ajuda, como ela ajuda no seu processo. Mas assim, é difícil para quem... Eu entendo que para quem não entende, como o Júlio, que não curte, não entende muito. O que esses caras veem nesse negócio? Meu primo também é assim. O que o cara vê nesse maluco espacial? O que o cara vê nisso aí? O cara não... Você consegue passar isso pra gente? Assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar, vou tentar falar muito rápido sobre criatividade. Porque a criatividade, ela tá em várias carreiras, né? Só que na nossa carreira, a criatividade é ressaltada pelas pessoas. Então, assim, você tem cientistas que são muito criativos. O cara, tipo, peraí, se eu for por aqui, eu consigo matar esse vírus usando isso aqui, cara, pô, pelo amor de Deus, consegue editar DNA, sacou? Isso é uma criatividade muito boa e muito louvável. Isso é ser criativo. Às vezes você é um administrador de empresas e você tem uma criatividade para sair de um problema, encontrar uma forma de vender alguma coisa melhor do que os outros. Isso tudo é criatividade. Mas a nossa, a gente às vezes não chama de criatividade, né, nessas áreas. Na nossa, a gente chama, porque a gente está criando uma coisa que está mais no dia a dia das pessoas, né? Que é o entretenimento. Então eu acho que a pessoa que é criativa no entretenimento acaba sendo mais classificada como criativo, né? Então o cara que é cientista, ninguém fala, nossa, que cientista criativo, né? Ele inventou uma vacina. Cara, ele é criativo, ele inventou uma vacina. Ele criou uma vacina. Né? Então eu acho que essa é a parada da criatividade. Por isso quando eu falo que eu sou criativo, tipo, quem não é, sabe? Tipo, muita gente é criatividade, mas assim, pra gente a criatividade é mais ressaltada. E sobre cultura pop, eu adoro cultura pop, mas assim, uma crítica que eu faço, inclusive, a geração mais jovem, né? Que ficou só na cultura pop. Eu adoro cultura pop, mas eu consumo todo tipo de cultura, assim. Mas eu não acho que uma seja exatamente melhor do que a outra também. Sabe, assim, muitas vezes quando começou a surgir funk e tudo mais, eu falava assim, isso não é música. Depois eu falei, cara, com certeza alguém que gosta de música erudita, música clássica, vai falar que rock não é música. E eu não posso, e eu sei do valor de um rock, ou até de um rock progressivo, que tem uns traços de cultura erudita, né? Então, assim, eu acho que a cultura pop eu valorizo tanto quanto a cultura clássica, mas eu acho também que se a pessoa fica só na cultura pop, ela acaba perdendo muita oportunidade de conhecer outras coisas. E muitas coisas da cultura pop também são baseadas na cultura clássica, né? Então, os próprios super-heróis, eles são mitologia, né? Que era uma cultura clássica lá atrás. Então, assim, eu acho o que eu gosto da cultura pop é porque ela traz coisas muito criativas e acessíveis a um público sem bagagem cultural erudita. Então, e ela mexe da mesma forma que as outras culturas mexem,
com as emoções, com a nossa inteligência, e nos dando referências às coisas, né? Então, por isso eu gosto muito de cultura pop, porque eu acho que é a primeira cultura que a gente tem que conhecer, mas acho que a gente não tem que parar nela. Você, cara, escreve se você fez stand-up, você escreveu para a revista Playboy, mas ao mesmo tempo você escreve um livro, você vai na cultura pop, mas você escreveu a peça do Gigante Léo, você trabalhou com o Sérgio Malandro. Como é, cara, dentro da sua cabeça aí, navegar para tantos lados, como você consegue separar isso ou não separa? Como funciona? Eu fico às vezes preocupado com isso, que eu falo assim, cara, quando eu vejo que as pessoas têm um sucesso maior do que o meu, são pessoas que miraram numa coisa, foram lá e ficaram. Às vezes eu fico assim, cara, será que essa coisa de eu ficar visitando várias coisas me prejudica? Será que eu não estaria, de repente, realizando mais sonhos, mais projetos meus se eu tivesse focado numa coisa só? Porque você fala isso, eu era de jornal, aí fui para roteiro, e agora estou escrevendo livro e tudo mais. Mas não, porque a vida corre paralelo, né? Tipo, ter trabalhado no jornal foi importante para ter conseguido comprar um apartamento, ter formado uma família. Então, assim, eu acho que todos os caminhos são válidos, né? Então, e a vida também não terminou, né? Eu não sei daqui a 20 anos como é que eu vou estar, depois de 20 anos, se eu me dedicar à literatura. Mas sobre todos esses caminhos, assim, eu acho que é isso, é porque eu nunca escolhi. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade, todo mundo é um pouco engraçado, todo mundo é um pouco dramático, todo mundo é capaz de percorrer vários caminhos. Eu acho que o meu defeito ou a minha vantagem foi, tipo, não vou me especializar numa coisa só. Às vezes o mundo vai tentando fazer com que você fique especializado. Eu não queria me especializar em roteiro de humor, mas assim, uma coisa que eu percebi até desde a época de jornalismo é que eu tinha um humor na hora de escrever. E eu não sabia que eu tinha, mas todo mundo, que engraçado. Eu falei, mas isso é engraçado? Eu tô só sendo natural. Né? Então, eu fui vendo isso dentro do jornalismo, os meus títulos, e aí aí eu fui vendo que eu tinha isso. E eu me lembro que uma vez tinha uma editora de um outro caderno, veio falar com a minha repórter, com a minha editora, eu era da editora de TV, veio a editora do Caderno B, e veio falar para a minha editora para fazer uma matéria assim assado, que fosse um pouco divertida, mas com um tema, né? E eu estava falando, estava do lado, ele falou assim, põe o Ulisses para fazer, é só você ouvir umas coisas e o Ulisses faz uma uliçada e fica legal. Aí eu falei, cara, uliçada. Mas assim, já no jornal eu percebi que as pessoas queriam me chamar quando queriam dar um tom mais leve ou divertido para uma matéria. Então assim, não é que eu quisesse, mas as pessoas foram me direcionando para isso também e eu fui encontrando sucesso aí. Então assim, fica difícil, quando todo mundo tá falando para você fazer uma coisa e te dando oportunidade de você crescendo nisso, você fala, não, peraí, eu vou ser dramático, eu quero falar das agruras, da vida e tudo. Não, as coisas vão acontecendo. E eu também, quando comecei a escrever colunas, sempre tinha um tom engraçado, ou irônico, ou sarcástico. Eu fui vendo que isso era meu estilo. E aí eu fui sendo encaminhado para as coisas, sabe? Aí o texto foi me mostrando quem eu era, na verdade, minha personalidade. Então daí, para fazer stand-up, também foi assim, eu não queria fazer stand-up. Nunca imaginei fazer stand-up. Eu era tímido. Na verdade, eu sou tímido. Mas assim, veio uma pessoa e falou, cara, você faz texto... Eu comecei a escrever texto cômico num site, era cocadaboa.com. Era um site meio polêmico na época, porque a gente tocava em temas tabus. E aí veio um cara e falou assim, cara, eu tô formando um grupo e eu gosto muito do teu texto de humor, vamos fazer stand-up? Eu falei, cara, você faz stand-up? Eu vou subir num palco? Aí, não, mas vai ser legal porque a gente vai chamar fulano, fulano, fulano. Aí eu falei, eu estudei stand-up, fui lá, estudei e falei, acho que eu posso fazer como apresentador. Então eu comecei a apresentar os meus colegas, mas sempre sabendo o que eles iam escrever, e eu fazia uma coisa muito pequenininha sobre aquele tema que eles já tinham abordado, sabe? Então, assim, dali eu já fui perdendo o medo do palco. E quando eu vi, depois eu estava fazendo meu material sozinho, parei de ser MC do meu grupo e comecei a fazer a apresentação. Mas é isso, eu não queria fazer. As pessoas foram me encaminhando para as coisas. E quando eu caí em roteiro, precisavam de roteiro de humor. E assim, não é difícil fazer roteiro de humor, mas assim, eu vejo que muitas pessoas, quando vão escrever roteiro de humor, que não são humoristas, elas ficam estudando quais são as mecânicas do humor. Tem isso aqui, tem inversão de expectativa, tem exagero, tem umas ferramentazinhas conhecidas de humor, e ficam aplicando aquilo. Quando eu vou escrever roteiro de humor, eu não fico pensando no que eu vou fazer, é mais orgânico. Eu escrevo, tá engraçado, e depois eu vou olhar, tipo, o que eu usei aqui para ficar engraçado? Sabe? Mas assim, por isso assim, que eu não sei dizer exatamente o que tá em todos os lugares ou todos esses segmentos. Eu não sei, realmente não sei como é que é isso. Foram encaminhando, mas acho que todo mundo pode fazer tudo e eu fui fazendo tudo
E o que você falou, escrevi para Playboy. Eu comecei escrevendo para Playboy textos mais leves, divertidos, porque a Playboy nunca cobriu nada dramático, né? Então me chamaram para escrever um texto assim, assado, eu começo minhas sugestões de pauta. Não sei, foi por aí. E às vezes quando eu tento escrever uma coisa mais dramática também, acaba ficando um pouco engraçado. E eu... Já aconteceu, eu fiz um curso agora de literatura e no final eu tinha que fazer pensar num livro, eu tentei fazer uma coisa mais séria, ficou um pouco fora do normal, assim, do padrão, e no final, aí veio a resposta da escritora, inclusive a escritora premiada pelo Jabuti, e quando veio a resposta, ela falou assim, olha, gostei muito, achei tenso, não sei o quê, no final eu ri. Aí eu falei, cara, não era pra rir. Assim, eu ri de nervoso, eu não sei se era a tua intenção fazer rir, se era, parabéns. Eu falei, putz, cara, não sei nem se eu aceito parabéns, porque não era pra rir. Mas ela assim, mas escreva esse livro sim. Aí eu falei, ok, vou escrever esse livro, que é uma coisa mais seriazinha, sabe? E fora do padrão da ficção especulativa. Porque às vezes a gente quer se testar em outras coisas, né? Então... Ulisses, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala de humor, o riso é matéria-prima assim, do seu trabalho. Né, assim, matéria-prima e objetivo, né, e ponto de chegada. E a gente sabe que o riso, assim, ele é um afeto estritamente humano, né? Tipo assim, é do humano o riso, é um afeto muito importante, outros animais não têm a ideia do riso e menos ainda a ideia do humor. Como é que você vê essa relação do riso, do humor, da comédia como um todo? Você falou de stand-up ainda agora, com essa ideia de humanidade, né? E eu faço a pergunta pelo momento que a gente está, mais uma vez, discutindo limites do humor, abusos do humor. Como é que você entende esses dois temas, essa relação da humanidade com essa liberdade da comédia e do humor? Bom, muitas obras, né, em novela ou livro que não são necessariamente humorísticos, né, e não são absolutamente humorísticos, são até dramáticos, tem sempre às vezes tem um personagem ou um núcleo que a gente chama de alívio cômico, né? Eu gosto muito dessa expressão para a vida. Eu acho que a gente precisa de alívio cômico na vida. Então, assim, eu sempre tratei... Sei lá, eu tinha meus sofrimentos, né, de adolescente, eu tinha meus dramas e tal, mas eu sempre sentia, sei lá, que quando eu lia alguma coisa que me fazia rir, eu tava mais tranquilo. E eu comecei a tratar a vida dessa forma. Tipo, eu gosto de fazer os outros rirem. O humor tem essa função também terapêutica, né, de você chora quando tá triste e você ri quando tá feliz. E a gente sempre tá querendo tá feliz, né? A gente busca a felicidade o tempo todo. E eu acho que o humor nos dá esses pequenos momentos de felicidade. Até porque ninguém é feliz o tempo todo, né? Mas quanto mais tempo você tá rindo, teoricamente você tá feliz por mais tempo. Eu acho que é o nosso objetivo, é estar feliz por mais tempo. Eu vejo o humor assim mesmo, assim. Eu acho que o humor é a solução para as coisas. A vida é muito dramática e você tem que buscar esses momentos. Então, para mim é muito natural, muito orgânico fazer humor e fazer as pessoas rirem. Eu gosto muito disso. Então, minha esposa já falou, tipo, pra mim, tipo, eu acho que você faz minha vida mais leve. Aí eu falei, pô, que bom, porque ela é advogada. Às vezes eu fico ouvindo, ela cuida de direito do consumidor, plano de saúde, que não querem dar as coisas para as pessoas, e às vezes eu fico ouvindo ela lá na sala trabalhando, eu aqui no escritório trabalhando, eu falo, olha lá, ela tá fazendo umas coisas, tipo, super importantes para a vida das pessoas, eu tô aqui fazendo piada. Aí eu, às vezes bate assim, mas aí bate um e-mail desse dizendo que eu fui importante para a pessoa sair de uma depressão, por exemplo, eu fico, tem uma função aí no que eu faço, né? Mas eu sempre fico achando, tipo, poxa, é como se às vezes nosso trabalho não fosse importante, mas às vezes as pessoas lembram a gente que tem uma importância sim. Não é a coisa mais importante do mundo, mas é importante sim. Cara, eu vou te falar que às vezes eu acho que é importante sim, uma das mais importantes do mundo. Talvez não seja a mais, mas aí a gente vai até para aquela discussão, cara, eterna discussão, que tem dinheiro, pô, em vez de investir em cultura, vamos investir em comida e hospital. Como se fosse a única coisa que a gente precisa, e que é importante pra caramba, é claro, mas a saúde e a educação são importantes, claro que são, mas você não pode deixar a cultura de lado, porque a cultura, ela move, a gente não vive só de comer e ficar saudável, a gente precisa ter a saúde mental também. Uma vez eu tava pensando sobre isso, eu falei, cara, o que é importante? É a saúde, a alimentação, isso que é importante, precisa, né? Todo dia a gente vive querendo comer para viver mais um dia, né? Ou mais um mês, e tá saudável para viver mais um dia, mais um mês. Aí um dia eu falei assim, tá, mas para que a gente quer viver? Aí eu falei, para ficar livre, né? Por que eu quero trabalhar? Eu trabalho para ganhar dinheiro Aí eu falei,
para você ficar relaxado com a indústria do entretenimento. Aí eu falei, né, no final das contas, a gente quer estar saudável e alimentado para os prazeres da vida. E eu trabalho com os prazeres da vida. Aí eu comecei a raciocinar mais justamente com a palavra prazer da vida. Eu falei, mas não é... primeiro eu falei, cara, então é o lugar certo então, né? É para isso que a gente vive. Não, mas aí também sou eu, as prostitutas, os jogadores de futebol. Então nós somos nossos colegas do entretenimento, né? Vamos pensar assim. Mas assim, eu pensei assim por um tempo, fiquei feliz, e aí só que outro dia eu assisti um episódio do The Studio, não sei se vocês já viram, da Apple TV. O novo, né? Não vi ainda, tô louco pra ver. Sensacional, fala muito para nossa indústria, mas fala de um jeito bem mais acessível para todo mundo. E tem uma hora que o personagem principal, ele arruma uma namorada que é terapeuta, que é pediatra de câncer, assim. Ela trata de crianças com câncer. E aí a galerinha dela, que eles vão para uma festa, ficam tratando o cara que é dono de estúdio, que se acha da indústria criativa e tal, que acha muito importante, com o mesmo discurso que eu acabei de entregar para vocês, e eles ficam achando, que engraçado, ele se acha importante, olha aí. E aí ele fica, depois numa neura, querendo provar que é mais importante, ou tão importante quanto os médicos que curam câncer de criança, sabe? E aí eu falei, nossa, eu cheguei num raciocínio para me sentir melhor e vem agora um episódio de comédia destrói tudo que eu estava dizendo, mostrando como é patético também o meu raciocínio. A importância tem a ver com a carência do momento, com a necessidade do momento, né? Se naquele momento, a gente está no calor da Flórida aqui, nesse momento, né, o ar-condicionado acaba sendo mais importante que qualquer outra coisa, porque senão você derrete. É isso, Júlio, são os momentos mesmo, né? Nada é o mais importante para tudo, para sempre, é ver o que você está fazendo no momento, então... Mas, Ulisses, cara, existe uma coisa que o americano fala muito, que é o pick your brain, né? Eu recentemente li um livro do Kobe Bryant, e que era a biografia dele, e ele era adorável, ele sempre falava, eu adorava entender o que eu colava nos jogadores que eu tinha admiração, e eu queria entender como eles pensavam, como eles agiam. E eu tô gostando muito de fazer isso com você, cara, pick your brain, porque eu sou de criação, eu sou de publicidade, eu sou de outra área, mas assim, são áreas que se conversam em algumas coisas de referências e tudo, e eu tô gostando muito de entender o seu cérebro, cara, é uma coisa assim que me fascina muito, onde ele vai, onde ele navega. Eu queria aproveitar de fazer logo 2 perguntas em uma pra gente, né, já, pra não ficar também no vai e volta. Primeiro, uma coisa que me interessa é a seguinte, cara, sonho de Rui, um Braddock possível. O que é um Braddock possível? Que é uma coisa sensacional. E outra, eu queria fazer uma coisa mais imaginativa. Se você pudesse escrever um episódio de qualquer filme, série, pop, alguma coisa, Star Wars, Stranger Things, The Office, o que quer que seja, qual seria esse episódio, né? Se fosse um filme, qual for o filme da série, e qual seria, o que seria o tema, o que estaria nele, o que você gostaria de escrever ali? Caramba, hein? Bom, vamos para a primeira, se eu falar do Braddock, do Sonho de Rui. Esse Sonho de Rui, eu me lembro que o ator e o produtor que me chamou para escrever isso, ele falou assim, cara, eu queria uma comédia muito do seu estilo, e eu quero uma comédia sem dentes, que você não ria gargalhando. E eu gosto muito, ele sabia que eu gostava disso. E ele me chamou para isso, porque assim, eu tô muito acostumado a escrever humor para os outros, porque eu me tornei um profissional do humor. Então, assim, eu sei escrever para Sérgio Malandro, sabia escrever para Paulo Gustavo, que também foi um cara muito legal na minha carreira, me ajudou também. Eu sei escrever para a Escolinha Professor Raimundo, e sei escrever, sei lá, bastante. Eu entendo qual é o perfil da pessoa e eu começo a entender como é que funciona o discurso dela, e eu faço piada assim, sabe? Então, quando eu escrevi o livro do Paulo Gustavo, com as piadas da personagem dele, eu fui vendo muita coisa, eu fui entrevistar a mãe dele, porque eu passei um dia com a mãe dele em Niterói, entendendo como aquela mulher pensava, para eu entender qual era o ponto de indignação que ela tinha, sabe? Então, assim, fui entendendo o que era o humor dela, sem ela saber que era humor. E eu sei escrever para toda essa galera, sabe? Escrever série para Natália Klein, que é um outro tipo de humor também, que eu admiro muito. Mas, assim, o meu humor nunca ninguém tinha pedido, escreve o seu. Então, assim, o Sonho de Rui é o humor que eu gosto de consumir. E não tem gargalhada. Tem, assim, quando teve uma exibição pra galera no cinema, eu tive umas 3 pessoas no cinema inteiro que estavam gargalhando. Eu até falo, será que a pessoa tá zoando? Tá gargalhando porque não tá engraçada, ela tá... Mas não, tava rindo mesmo. E veio gente falar comigo depois, tipo, cara, adorei, não sei o que, eu gargalhei. Eu falei, é uma das que estavam gargalhando. Mas não era humor pra gargalhar, era só pra humor, tipo, Tem esse tipo de humor, né, que eu gosto muito. E aí
esse filme tem isso, e é Sonho de Rui. E quando a gente foi depois que o filme ficou pronto, eu falei, cara, acho que tem que situar melhor o que é esse filme, porque Sonho de Rui parece um filme dramático do cinema nacional. Então eu acho que precisa de uma coisa para indicar, que é meio de cultura pop, porque é sobre um cara que quer refilmar Braddock, do Chuck Norris, e essa ideia por si só já demonstra que é uma comédia, né? O cara quer refilmar, um cara sem dinheiro, um ator brasileiro, ruivo, quer fazer Braddock, porque o Chuck Norris é o herói dele, e é sobre isso. Então eu botei esse acréscimo de um Braddock possível para as pessoas entenderem que é uma comédia e que quem é Braddock, que tem a ver com o Chuck Norris, que tem a ver com filme de ação. Foi mais um posicionamento. Né? A premissa já é engraçada. A premissa é... E quando o cara me trouxe essa premissa, ele só falou assim, Luiz, eu quero escrever um filme sobre um ator que quer refilmar Braddock sem dinheiro no Brasil. Aí eu falei, bom, isso é comédia, né? E quando eu comecei a desenvolver, isso é comédia, óbvio, né? E eu fui inventando quase os personagens que tinham que andar nesse sonho dele e tudo mais, no Sonho de Rui, e eu desenvolvi assim. Muita gente gosta desse filme, muita gente elogia, mas ele foi pouquíssimo visto. Ele chegou a ir para a Amazon, mas saiu já da Amazon, acabou o contrato da Amazon Prime Video. Mas assim, e quando a gente ia para cinema, veio a pandemia. Então, fomos prejudicados aí. Mas assim, eu curto muito ter escrito esse filme, assim, e várias coisas que hoje... eu acabei virando co-diretor do filme, porque eu fui para todas as cenas e o nosso diretor, o Cavi, ele não era muito um cara de comédia. Então ele mesmo falou, cara, me ajuda. Quando terminava a cena, ele terminava a cena lá e ele falava assim, ei, valeu, gente, valeu. Aí ele falava, valeu. Eu falei, cara, não valeu. Essa cena não valeu. O ator não soube entregar a piada, ele não entendeu onde é que era a piada. Aí eu me reunia com ele, olha, a piada é aqui, tal. O cara dizia, tá, boa. E aí regravava com a piada, e aí todo mundo ria. E aí, inclusive, a equipe ria, né? Porque às vezes você tem que explicar pro ator qual é a intenção da cena, né? E aí eu passei a fazer isso antes das cenas todas. Então, no final, e depois eu fui pra ilha de edição também. E aí o Cavi, muito graciosamente, assim, falou, cara, você não quer co-dirigir o filme, porque você fez todas as coisas de direção também. Aí eu falei, tá, aceito. Eu não vou querer isso no currículo. E eu aceitei ser diretor do filme também, sabe? Não era a intenção, mas depois a gente decidiu depois. Muito legal. Essa é a história do Braddock. Cara, ele tem uma aura, né? Ulisses, cara, sensacional. Bom, muito obrigado aí por estar aqui com a gente, por dividir um pouco da sua inteligência, sua criatividade, da sua história com a gente. Foi realmente muito legal. Como eu sempre falo, ainda bem, né, Júlio? Estamos repetindo bastante essa frase ultimamente, esse pensamento ultimamente. Dá pra gente ficar mais 1 hora, 2, 3 aí. Aí a gente entende o conceito do podcast longo, de onde surge, né? Porque tem uns papos tão legais que a gente não quer parar de falar. Dava pra seguir aqui, cara, muito tempo falando, mas obrigado de verdade pela sua presença. Foi muito, muito, muito bom, interessante, divertido e valeu mesmo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado também pela chance de divulgar meu trabalho. Também fica aí a dica do livro, o e-book que eu lancei recentemente, tá? Que é Linhagem, o Fio da Mente, e tá disponível na Amazon e para Kindle direto aí. E é isso, que eu tô querendo muito agora ir para essa direção de escrever mais livros. E, cara, tem tanto argumento de longa que é difícil emplacar um longa-metragem e tudo mais. E aí você, cara, vou transformar tudo isso em livro. Porque as ideias não podem ficar mofando ali na gaveta. Essas coisas têm que ser lidas, né, cara? Então, vamos lá, assinar um filme e vai ser livro. Então, tô adaptando todas as minhas histórias para isso. Depois, até fora do ar, eu vou conversar com você sobre os meus projetos de filmes e livros que eu estou fazendo, que eu já estou fazendo nesse caminho há um bom tempo já. A gente pode trocar uma coisa. Eu vi a sua lista de livros ali, muito bom. Cara, um barato conversar com você, Ulisses. Pô, muito obrigado aí pela presença, de verdade. Foi um prazer. E o Gabriel falou sobre, né, a gente sempre sente a mesma coisa, né? Tipo, poxa, meia hora é pouco, a gente está perdendo alguma coisa. E aí a gente acabou surgindo um projeto, eu já quero te convidar para isso, né? A gente tem o 33, né, que são 3 pessoas, são 30 minutos, só que a gente já começou a desenhar alguns episódios especiais de mais 30 com os 3, né? Então a gente vai fazer mais 30 minutos só que com 3 pessoas. Talvez você possa indicar algumas pessoas, a gente possa convidar com algumas outras pessoas e faz um especial com você de novo, essas 2 pessoas que já fizeram e depois um mais 30 com os 3, né? Esse é um projeto para daqui a pouco. Maneiro. Que bom. É isso aí, galera. Muito obrigado, Ulisses Matos, mais uma vez. Programa incrível, sensacional. Valeu, Júlio Camacho, meu amigo, mais uma vez aqui. Cara, pô, que legal, que mais conteúdo bom que a gente aqui
se divertiu tanto e aprendeu tanto. Espero que você que esteja aí também em casa também tenha se divertido, também tenha aprendido e ficado com aquela pulguinha aqui atrás da orelha que a gente sempre busca deixar aí em você. Então, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo várias vezes, se puder, não pode, mas pode curtir uma vez só que tá bom, mas compartilha muito, manda pros seus amigos, tem muita coisa boa acontecendo, esse vídeo aqui, os vídeos do passado também. Não se esqueça, sempre de segunda a sexta, os trailers que vêm antes do episódio completo, sempre aos sábados com exatos 30 minutos, que tem o melhor do melhor das nossas gravações. Beleza? Então, até semana que vem e diga 33!